E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André e no vídeo de hoje a gente vai dando continuação, na nossa playlist aí do pacote Lean, aprendendo um pouco mais sobre o pacote Lean, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a função MPOS, que é a função para gerar para a gente medidas de posições, beleza? Então a gente vai saber aí como que vai fazer o cálculo da média, mediana e da moda e diversos outros detalhes que a gente vai estar vendo dentro dessa função, beleza? Lembrando que o pacote Lean ele vem sendo desenvolvido por mim e pelo professor Ben David aqui no FSJ, Universidade Federal de São João del Rei, aqui no campus de Ouro Branco, beleza? Então confere aqui o vídeo e a gente fica aí, esperando vocês nos próximos vídeos aqui sobre a playlist do pacote Lean. Vamos conferir o vídeo de hoje, medidas de posição lá na nossa apresentação. Vamos para lá. Bom pessoal, agora já estamos aqui na nossa apresentação, então vamos dar continuação ao nosso vídeo. Galera, a função MPOS ela é bem tranquila de ser utilizada, afinal ela tem poucos argumentos aqui como vocês podem ver e os argumentos dela são bem simples de entender. Por exemplo, o argumento x seria o nosso conjunto de dados como sempre. Esse argumento trim, ele basicamente vai cortar observações nas extremidades dos nossos dados, beleza? Então, por exemplo, ele varia de 0 a 0,5, sendo 0 nenhum valor e 0,5 metade, beleza? Esse NA.rm ele basicamente funciona para poder saber se dentro do nosso conjunto de dados tem valores que não são que não existe uma classe ou uma categoria para eles, ou seja, eles são indefinidos. No caso, poderia ter lá vários valores dentro do nosso vetor e ter, sei lá, um z lá dentro, alguma coisa assim que não seja número. Aí ele vai estar identificando esse valor discrepante aí, que seria esse NA, de acordo com que seria not available, que vem não disponível, beleza? O argumento rounding aqui, ele basicamente serve para arredondar os resultados, ou seja, quando for sair no nosso print lá o nosso resultado, ele basicamente vai dar lá com as casas decimais que a gente colocar aqui no rounding. O argumento grouped, ele por padrão é true e ele significa que se a gente está trabalhando com dados agrupados ou não. Se a gente colocar aqui igual a false, ele vai desagrupar todos os dados e simplesmente plotar as medidas de posições com dados desagrupados, beleza? Então, às vezes você quer repetir, está repetindo algum valor dentro do seu dado, você quer agrupar esse valor, é aqui que você vai poder estar agrupando, com esse argumento. E os detalhes aqui, simplesmente, é um argumento também lógico que ele vai te perguntar, você quer detalhes sobre o conjunto de dados ou só quer os resultados? Então, esse argumento aqui, ele basicamente serve para isso, para só te perguntar se quer detalhes do conjunto ou não. Você pode estar pensando também, eu quero saber como é que está funcionando o meu conjunto lá dentro, como é que estão os dados ordenados lá dentro, como é que está a tabela de frequência deles, porque a medida de posição ela trabalha com uma tabela de frequência, tá? Então, basicamente aqui você também pode estar conferindo essa tabela, a gente vai ver lá no RStudio essa função. Eu preparei um exemplo prático para a gente aqui, que seria sobre o foguete da Challenger, tá? De 1986. Vou abaixar minha câmera aqui para não atrapalhar vocês, beleza? Bom, basicamente ele vai dizer o seguinte: os dados representam a temperatura em Fahrenheit do anel de vedação de cada teste de acionamento ou lançamento real do motor do foguete da Challenger de 1986. Aí ele deu esse conjunto de dados aqui totalmente desagrupados, que a gente vai lá para o RStudio agora fazer a ordenação deles e deixar bonitinho para a gente jogar dentro da nossa função MPOS. Vamos lá para o RStudio. Então beleza pessoal, já estamos aqui no nosso RStudio, então vamos dar continuação. Pessoal, aqui vocês podem ver que eu já fiz aquela organização padrão que a gente sempre faz, de concatenar os dados que estavam na apresentação e jogar dentro de uma variável, que no meu caso aqui é a variável dados, beleza? Aqui também a gente utilizou a função newLin para estar falando que esse conjunto de dados aqui é do tipo da variável discreta, beleza? Então, se a gente rodasse, por exemplo, essa primeira linha e rodasse essa segunda linha aqui, se a gente passasse agora a função class aqui no nosso conjunto de dados, a gente ia perceber que o nosso conjunto de dados é da classe do tipo lim, beleza? Então, a gente agora já está preparado para utilizar a nossa função MPOS e basicamente apenas jogar o nosso conjunto de dados lá dentro e vocês vão ver o resultado saindo na tela. Então vamos lá, Ctrl Enter aqui no nosso resultado e vocês podem ver, ela já gerou para a gente a média, a mediana e a moda aqui no nosso console, beleza? Então, percebam que é bem simples de utilizar a função, basta que você use essas duas linhas de comando aqui em cima, seu conjunto de dados e a função newLin para estar falando qual que é o tipo de variável, beleza?
Então, vamos adicionar alguns argumentos aqui dentro, né, para a gente poder estar melhorando um pouco a nossa análise aqui. O primeiro argumento que eu vou utilizar vai ser o argumento round. O argumento round ele serve para estar organizando, né, arredondando, né, o nosso resultado. Então, vamos supor que eu quero round igual a 5. Vamos executar aqui com Ctrl Enter. Tá aqui, ó, a nossa média ela saiu com 5 casas decimais, beleza? Então, basicamente, para isso que serve o nosso argumento round, para estar arredondando as casas decimais do nosso resultado. Eu vou estar utilizando também o argumento agora, que seria o argumento details. O argumento details ele vai estar dando para a gente um detalhe sobre o nosso conjunto de dados. Então, por exemplo, se eu der Ctrl Enter aqui, ó, ele vai gerar para a gente as respostas aqui em cima, como vocês podem ver, e aqui embaixo ele vai gerar uma tabela bem parecida com a tabela de frequências, porém não é tão completa quanto a função tabfrec que a gente já viu aqui no canal. Se você ainda não conferiu, vá lá e confere para você conhecer também as tabelas de frequência, né, que seriam bem parecidas com essa daqui, só que um pouco mais detalhadas, beleza? E também ele gerou para a gente aqui o nosso conjunto de dados de forma vetorial aqui, como vocês podem ver. Ou seja, ele está aqui descrito em forma linear, tá? Aqui no nosso console, beleza? Então esses dois detalhes que são acrescentados quando você utiliza aqui o argumento details, beleza? E também nós temos o argumento, eu vou estar tirando, né, esse argumento details e colocando o argumento trim. Para que serve o argumento trim, galera? O argumento trim basicamente ele serve para a gente estar focando no centro dos nossos dados, ou seja, a gente está eliminando as extremidades dos nossos campos de dados. Isso serve para a gente estar, por exemplo, analisando alguma coisa que esteja um pouco mais centrada, e às vezes a gente pode estar eliminando alguns dados discrepantes, né? Por exemplo, a gente pode estar fazendo uma análise que os dados estão em torno de 60 e 40 e de repente lá dentro tem um dado com 100. Então a gente colocando aqui, por exemplo, em 0.5, a gente vai estar eliminando esse valor que é acima da metade, né, dessa média aí dos conjuntos de dados, beleza? Então eu vou colocar aqui 0.5 e vou estar executando para vocês verem a diferença, ó. A nossa média aqui deu 67.5, tá? Agora eu vou executar com 0.3 para a gente ver os mesmos conjuntos de dados, tá? Ó, 0.3, tá vendo que já caiu aqui um pouco a média? Beleza? Então ele vai dando essa diferença, dando essa eliminada, né, nesses dados que estão mais nas extremidades, tá? Para isso que serve esse argumento trim. Nós temos o argumento X, que já foi o argumento do número de dados, e vocês podem conferir todos os argumentos como sempre, galera, no help, tá? Basta que vocês ou venham aqui em packages, digitem aqui na lupinha Lean, para quem está utilizando o RStudio, tá? Vocês podem procurar aqui pela MPOS e leem aqui os argumentos, ou vem diretamente no console, para quem está no R puro, coloca ponto de interrogação MPOS, parêntese, abre e fecha, e executa, que ele vai te levar para essa página aqui também, beleza? E também temos exemplos aqui também que você pode estar, por exemplo, copiando aqui, ó, e jogando aqui no console e executando, que ele vai estar mostrando para vocês alguns exemplos de como utiliza a função, beleza? Então sempre vejam o help quando vocês estiverem com alguma dúvida, alguma coisa assim, e também acesse os vídeos aqui para vocês estarem sempre ligados em como que utiliza as funções, beleza? Lembrando que aqui no canal tem uma playlist completa do Lean, você que ainda não conferiu, vá lá, confere, e é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Eu agradeço a todo mundo de verdade, tá? A gente fica pro próximo vídeo. Não se esqueçam de olhar aí as playlists do nosso canal sobre o pacote Lean e também sobre a linguagem R. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima. Valeu!